Olá, Nice! Olá para vocês de casa! No Saber Viver de hoje, nós vamos conhecer fatos da vida do nadador, empresário e jornalista Paulo Maia. Ele, aos 50 anos, atravessou o Canal da Mancha e agora lança um novo desafio: atravessar o Estreito de Gibraltar. Aos 51 anos, Paulo Maia é um exemplo de pessoa que sabe viver. Alegre e entusiasmado, prepara-se para entrar na melhor idade. Para isso, escolheu uma rotina repleta de desafios. Após sofrer um infarto, ele buscou na natação um meio para ter uma vida saudável. Seu desempenho foi observado pelo treinador e juntos lançaram o objetivo: atravessar o Canal da Mancha. O Canal da Mancha é o suprassumo, é o lugar mais difícil de se atravessar do mundo. É o Everest da natação, dentro do circuito mundial de águas abertas. São 44 quilômetros que eu fiz em 13 horas e 50 minutos. Então eu não tinha assim ideia de ir fazer o Canal da Mancha. Eu fui treinando e pelas mãos do meu treinador, o Igor, me motivou, me inspirou bastante a fazer esse feito. A conquista de Paulo Maia rendeu o título de primeiro brasileiro nessa faixa etária a atravessar o Canal da Mancha. Muitos jovens já tentaram esse desafio e não conseguiram. Qual a lição que Paulo Maia tira dessa conquista? Uma mensagem, primeiro, de amor e harmonia com o seu templo maior, que é o teu corpo. Segundo, é você ter o poder mental e psicológico para suportar o esforço, que é extraordinário. E terceiro, para as pessoas da minha idade, que eu tinha 50 anos na época, tem muita gente que está pensando em se aposentar, que fica cuidando dos netos. Não estou falando para não cuidar dos netos, mas para fazer o esporte. Então, o recado que eu queria passar é: tire a bunda da cadeira, ou seja, abandone esse cigarro maluco, tá certo? Você, através do esporte, no caso a natação, ela pode te inspirar melhor a você ter contato com você mesmo, né? A natação sempre foi um meio para Paulo Maia dar um novo rumo na sua vida. A natação meio que me escolheu, né? Eu, aos 4 anos de idade, eu quase fui para o outro lado da vida. Minha madrinha me salvou. Eu pulei numa piscina, não sabia nadar. Então, meus pais ficaram preocupados e falaram: não, preciso ensinar ele a nadar. E aí participei de campeonatos estaduais, campeonatos interclube, até os 15 anos de idade. Então a noção de perder ou vencer sempre teve presente na minha vida, né? E sempre teve presente também aquela noção de você representar um clube, de você ter alguma coisa para lutar, uma bandeira para lutar, né? E eu acho que a humanidade precisa de bandeiras, né? E a bandeira do esporte, não existe uma outra bandeira melhor. Ele nos contou como é conciliar todas as suas funções de empresário, esportista, pai e marido. É tripla jornada de trabalho. Acordar de manhã às 5h30 da manhã, fazer os treinos. Às vezes eu treino 1 hora, 2 horas, vou para a musculação, faço um trabalho específico de tríceps, bíceps, adutor, abdutor, um pouco de abdominal, exercícios que vai me ajudar a suportar as duras, que agora, como você sabe, vou fazer o Estreito de Gibraltar. E aí depois tenho que trabalhar, tenho que levar o filho, cuidar da empresa, e só paro meia-noite. Então, na verdade, a vida é bastante intensa. Para obter essa conquista, Paulo Maia teve o apoio da família. Sua esposa, Maria Inês, conta como foi viver com ele nesse período de treino. Paulo é uma pessoa muito diferente, eu acho, da maioria das pessoas que eu conheço. E ele me motiva muito no dia a dia, porque eu acho que quando a gente vê uma história como a dele, uma pessoa que ficou 20 anos sedentária, fumava e teve que aos pouquinhos ir superando esses problemas, depois de um problema grave de saúde, a gente acha que é uma coisa muito distante, que a gente não vai... a gente fala, eu posso até nadar, mas imagina, eu nunca vou fazer uma coisa dessas. Mas ele não começou a nadar resolvendo que ia atravessar o Canal da Mancha. Ele começou a nadar nadando 200 metros, ia lá 2 vezes por semana. Depois aquilo foi tomando um corpo maior. E
ele chegou nesse ponto. Para mim, que convivo com ele na intimidade, ele é uma pessoa diferente porque eu acho que ele consegue lidar com as dificuldades internas dele de uma maneira surpreendente. Então, no meu caso, apesar de ser suspeita, né, eu acho que ele é uma pessoa iluminada porque ele consegue tirar de dentro dele as forças para dar o primeiro passo. Ele me inspira muito e eu acho que ele tira também inspiração de outras coisas e de outras pessoas como o Igor, por exemplo. Mas no meu caso, ele é uma pessoa que me inspira e eu vejo como ele influencia no entorno, nas pessoas que convivem com ele. Quando Paulo escolheu a natação, seu treinador, de forma rigorosa, fez sua avaliação. No começo eu não fiquei com um pé, fiquei com 2 pés atrás. Uma pessoa de 50 anos, um ex-cardíaco, né, que teve um problema do coração. Eu tive, antes de começar a trabalhar com ele, nós tivemos uma conversa de quase 4 horas, né, em que eu ditei algumas regras. E os primeiros 6 meses foram de avaliação, né? Eu preocupei muito mais em melhorar a técnica de nado dele, dando até uma melhor qualidade para ele no treinamento. E nesses primeiros 6 meses ia ser uma avaliação para ver se ele tinha condições. Aí eu vi que ele era muito disciplinado, ele é uma pessoa, apesar de ter seus 50 anos, ele era como um atleta de 18 anos no termos de respeito, de cumprir as tabelas. É um empresário, tem todo o seu trabalho, tem toda a sua vida familiar, mas ele seguia rigorosamente como um rapaz de 18 anos a programação exigida, né? A partir desse momento eu vi que ele tinha a possibilidade, aí nós começamos a focar. Isso eu estou falando 2 anos antes do canal, né? Os primeiros 6 meses foram justamente nisso. E aí eu sabia que ele tinha condições de fazer. E aí foi feito um trabalho, como é feito com qualquer outro atleta que eu já levei, e ele seguindo com rigores. É claro que existia uma preocupação maior, porque ele era uma pessoa com todo esse quadro do passado e mais a idade. Por isso que ele hoje é o nadador mais velho que cruzou o Canal da Mancha do Brasil. A vitória conquistada só foi um trampolim para Paulo lançar um novo desafio: atravessar agora o Estreito de Gibraltar e bater o recorde latino-americano por idade. Vai ser um desafio agora de praticamente 22 quilômetros. Eu vou pensar muito na mitologia grega de Hércules, naqueles 12 trabalhos, quando ele rasgou os 2 continentes, o europeu de um lado, a Espanha, do outro lado, o continente africano, Marrocos. Eu vou pensar muito nessa coisa que eu estou trabalhando minha mente e estou me sentindo bem preparado, né? Com toda essa disposição, Paulo deixa uma mensagem. 50 anos, minha gente. Parabéns, parabéns. 50 anos, era um sedentário, a vida não começa aos 30, aos 20, nem aos 10, a vida começa todo dia. Eu dedico a todos os brasileiros sedentários, mexa, corra, vamos fazer alguma coisa, minha gente. Tá certo? Quer viver mais? Quer viver? Vem comigo! Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.